Boa noite a todos os nossos ouvintes. No podcast de hoje, a gente vai estar falando do importante autor do pré-modernismo brasileiro, Augusto Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Lima Barreto foi um importante escritor da época pré-modernista, e ele também foi considerado um dos primeiros escritores afro-americanos brasileiros. A obra dele tá cheia de fatos históricos e da perspectiva da sociedade carioca na época de 1800, início de 1900. É muito importante para a gente ver um pouco de como eram os ambientes e os costumes do Rio de Janeiro. E também ele critica muito a burguesia na época, além de colocar muito da visão negra das pessoas. Ele era filho de negros, mestiços, e a bisavó dele nasceu na África, as duas avós foram escravizadas, mas ele não chegou a ser escravo, porém ele era negro. Então ele sofreu muito racismo, ele deve ter vivenciado isso muitas vezes ao longo da vida, e ele colocou isso para os livros dele. Ele era muito importante porque ele foi uma voz das minorias, sabe? Então, os pais dele, eles não tinham dinheiro. O pai dele era um taquigráfico, um operário gráfico, e ele perdeu o emprego quando aconteceu o golpe da República, porque ele era um monarquista. Então, ele abriu um manicômio na Ilha do Governador. E o Lima Barreto, ele cresceu nesse ambiente, sabe? Ele cresceu vendo muitas vegetações e os indivíduos que viviam naquele manicômio. Já a mãe dele, ela era professora, mas ela morreu quando ele tinha 7 anos. Ela foi a primeira pessoa a alfabetizar o Lima, mas o primeiro livro que ele ganhou foi da professora Teresa Pimentel de Amaral. E é bem interessante porque na dedicatória ela escreveu: Afonso, guarda esse livro como uma lembrança de quem se orgulha de ter desenvolvido um pouco da tua grande inteligência, da qual muito espera nossa cara pátria. Então, todo mundo sabia que o Lima, desde pequenininho, tinha muitas chances de crescer na vida e de ser uma pessoa muito talentosa, tá ligado? Com o tempo, ele começou a escrever, ele começou uma faculdade de engenharia, mas não era o que ele gostava, então ele desistiu e ele se tornou jornalista. Ele escreveu sua própria revista e ele, inclusive, parou de fazer um editorial para a revista ABC depois que eles lançaram um texto muito racista e ele era contra isso. Ele chegou a ser internado 2 vezes no manicômio e durante esse período ele continuou escrevendo e ele começou a sofrer muito de alcoolismo. Ele bebia muito e ele veio a falecer muito jovem, sabe? Mas apesar disso, ele foi um escritor incrível. Ele teve muitas obras e eu vou deixar a minha companheira falar um pouquinho delas. Então, né, gente, chegou a minha hora de falar. Eu vou falar sobre as obras do Lima Barreto. Ele tem mais de 19 livros, mas eu vou falar um pouquinho deles. Não vou falar todos, né, porque é muito e vai ficar muito grande. Então, ele tem, entre eles, né, são Clara dos Anjos, O Homem que Sabia Japonês, O Cemitério dos Vivos, Recordação da Escravidão, e o mais famoso entre todos os livros dele é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma fala sobre o romance pré-modernista. Ele ironiza o romantismo. Legal, né? Saber que é romântico por tu falar o nome, tu não ia saber, né? Legal, né? Ele é passado no Rio de Janeiro, nos anos da República. O livro evidencia os costumes e os elementos políticos na época. O Policarpo, ele foi cidadão que valorizou e lutou pela cultura brasileira. Inclusive, ajudou a defender o Tupi-Guarani. Nossa, que interessante! Ele ajudou a defender, que torna-se o idioma oficial do país. E ainda, em 98, ganhou adaptação para o cinema. Nossa, que legal, né?
um livro ser tão legal, tão interessante, que foi pro cinema, né? Foi muito valorizado. Valorizado esse livro. Interessante, né? Então, gente, ficamos por aqui. Obrigado por assistir mais um Literapod. Semana que vem tem mais. Deixe aí nos comentários qual livros você quer que a gente faça um review ou que a gente fale, né, do autor. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e até mais. Tchau!